Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje nós faremos o fechamento do nosso módulo de múltiplos e divisores. Falaremos sobre números primos e números compostos. Nós vamos aprender a classificar os números nessas duas categorias e também nós vamos aprender a verificar se um número ele é primo ou não, certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você quer ter acesso a esse curso, ao acesso completo, na verdade, você tem que entrar aqui na descrição do vídeo e pegar o teu acesso. Lá você vai ser direcionado nesse link para o Google Sala de Aula. Lá você vai ter acesso não só a esses vídeos, mas também a todas as atividades. Nós já disponibilizamos o primeiro módulo, que é sobre os números naturais. Nós já fizemos 2 simulados. Depois que a banca foi definida, a Fundação Getúlio Vargas, eu já incluí mais 2 simulados só com questões dessa banca. E agora nós estamos no segundo módulo. E aí, depois dessa aula, eu vou disponibilizar uma atividade sobre números primos e números compostos. E em seguida, eu vou disponibilizar também, para fechamento desse módulo, vou disponibilizar os simulados, ou pelo menos um simulado. Certo? Então é isso. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer a nossa aula. Certo, então, como eu havia mencionado, nós vamos falar sobre números primos e números compostos. Olha só, para a gente começar essa conversa aqui, eu quero mostrar para vocês mais uma vez o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele se inicia pelo número 0. E aí, como que eu descubro o próximo número natural? Eu adiciono uma unidade. Então, eu tenho 0, adiciono uma unidade e chego no número 1. Eu pego o número 1, adiciono uma unidade e chego no número 2. Veja que aqui no final eu tenho 3 pontinhos. Isso significa que o conjunto dos números naturais ele é infinito. E aí, por que eu coloquei isso aqui? Eu quero identificar juntamente com vocês quais são, dentre esses números aqui, quais são os números primos. Porque é mais importante nós identificarmos os números primos. Os números compostos será uma consequência, certo? Então, eu vou marcar aqui alguns números primos e em seguida eu vou apresentar o conceito para vocês. Começando aqui do 0, nós vamos dizer que o número 2 é um número primo. Vamos dizer também que o número 3 é um número primo. Vamos pular o 4 e vamos dizer que o 5 também é um número primo. Normalmente, os alunos, os estudantes, eles têm uma noção do que é um número primo. Eles até sabem identificar que o número 2 é um número primo, que o número 3 é um número primo, que o número 5 é um primo, mas, às vezes, há uma confusão entre número primo e número ímpar. Não é verdade? E outra coisa, existem outros números primos. O conjunto dos números primos ele é infinito. Então, nós vamos apresentar alguns aqui, mas existem números primos maiores que 50, maiores que 100 e assim por diante. Primeira coisa, antes de entrar no conceito, olha só, o número 2 ele tem quantos divisores naturais e distintos? O 2 só tem 2 divisores. É o número 1 e o número 2. Se eu pego o número 2 e divido por 1, o que eu vou obter? 2. Se eu pego o número 2 e divido por 2, o que eu vou obter? 1. Então, as divisões são exatas. E o número 3? Quais são os divisores do 3? É apenas 2. É o número 1 e é o número 3. Quais são os divisores do 5? É o número 1 e é o número 5. Não é verdade? O que esses 3 números têm em comum? Porque eu já mencionei que eles são números primos. Todos eles têm o número 1 como divisor. Não é verdade? E todos eles têm o próprio número como divisor. Não é verdade? São 2 características. E a última, que é a mais importante. Todos eles possuem apenas 2 divisores naturais, que é o número 1 e o próprio número. Não é verdade? Então, eu vou apagar isso aqui e vou marcar o próximo número primo.
que é o 7. Eu vou pular o 6, porque o 6 será um número composto. O 8 é composto, o 9 é composto, o 10 também, e vou marcar o número 11. Então, a partir daqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou apresentar aqui o conceito e nós vamos colocar e vamos mencionar quais são os números primos. Olha só, eu disse que o 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11. Posso mencionar também que o 13 é primo, o 17 é primo, o 19 é primo, o 23 é primo e assim por diante. Lembra que eu falei que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito? E aqui nós temos o nosso conceito de número primo. Ó, um número é primo quando tem somente ou tem exatamente dois divisores naturais. Quais são eles? É o número 1 e é o próprio número. Lembra que eu mencionei o número 2? O número 2 possui apenas dois divisores naturais, que é o número 1 e o próprio número 2. Então, a partir daqui, desse conceito, nós podemos descobrir quais são os números primos. Lógico que essa tarefa não é muito fácil quando nós queremos descobrir, por exemplo, se o número 643 é primo. Não é? Eu não posso olhar para o número e verificar se ele é primo assim tão fácil. Aqui, esses são os números iniciais. E nós podemos verificar, de tanto fazer exercício, que a gente já sabe quais são os primos. Mas existe uma regra prática que eu vou mostrar para vocês, como que nós vamos verificar se os números são primos. Agora, já que nós falamos dos primos, vamos mencionar também os números compostos. Vamos colocar os compostos aqui? Olha só, veja que eu pulei o 0 e o 1, que eu vou mostrar para vocês que eles não são primos e nem são compostos. Então, o primeiro composto vai ser quem? O 4. Depois o 6. O 7 é primo. O próximo é o 8. Depois o 9. Depois o 10. Depois o 12, né? Porque o 11 é primo. E assim por diante. Então, o conjunto dos números compostos também é um conjunto infinito. Qual é a característica aqui, o conceito dos números compostos? Um número diferente de zero. Não é verdade? A gente não está falando do zero aqui. Um número diferente de zero é composto quando tem mais de dois divisores distintos. Vamos pegar o número 6, por exemplo? Vou colocar aqui, ó, o número 6. Quais são os divisores do 6? Vamos lá. É o número 1, é o número 2, é o número 3 e é o número 6. Olha que o número 6 tem 4 divisores naturais e distintos. Olha o número 4. O número 4 é divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, ele tem 3 divisores e o 6 tem 4. Então, para ser número composto, tem que ter mais de 2 divisores naturais e distintos. Então, o 6 e o 4, eles são classificados como números compostos. Certo? Agora, é lógico que é mais importante a gente lembrar dos números primos. Se ele é classificado como primo, beleza? Então, tirando o 0 e o 1, o resto é tudo composto. Vamos lá? Vamos para o próximo? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, algumas observações relacionadas a isso que nós falamos agora. Olha só, o número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor natural. Qual é o único divisor do número 1? É o próprio número 1, não é verdade? Então, por que ele não é primo? Porque para ser primo tem que ter somente ou exatamente dois divisores naturais. O número 1 só tem um divisor natural, que é o próprio número 1. E ele também não pode ser composto, não é verdade? Porque para ser composto tem que ter mais de dois divisores naturais e distintos. Então, está aqui a primeira regra. O número 1 não é primo nem composto. Segunda regra, segunda observação. O número 0 não é primo nem composto também, pois tem infinitos divisores. Vamos colocar aqui os divisores do 0. O 0 dá para dividir por 1? Dá. 0 dividido por 1, 0. Dá para dividir por 2? Dá.
0 dividido por 2, 0. O que significa isso na prática? Eu tenho 0, eu tenho nada, e divido para 2, nada. Isso dá 0, não é? Qual o próximo divisor do 0? É o 3. Qual o próximo? É o 4. Isso não tem fim, não é verdade? Então, o 0 ele não é classificado como primo nem composto, porque ele tem infinitos divisores. Certo? Terceira observação, o único número primo que é par é o 2. Vocês já perceberam lá em cima que todos os outros primos maiores que 2, todos eles são ímpares. Por quê? Olha só. Deixa eu mencionar aqui para vocês aqui o número 8, por exemplo. O número 8, vamos supor hipoteticamente que a gente não sabe ainda que ele é composto. A princípio, o número 8 ele teria dois divisores, que é o número 1 e o próprio número 8, não é verdade? Mas, se eu sei que o número 8 é par, não é verdade? Então eu sei que ele é divisível pelo menos pelo número 2. É por isso que ele fala isso aqui, ó. O único número primo que é par é o 2. Porque se tivesse um próximo número, depois do 2, par, que fosse primo, ele teria pelo menos 3 divisores. Por que ele teria pelo menos 3? Porque esse número aqui, ele vai ter dois divisores, diretamente, que é o número 1 e o próprio número 8. E por ele ser par, ele também vai ter mais um divisor, que é o número 2. Então, nesse caso, ele já tem 3 divisores, não é verdade? Na verdade, o 8 ele tem mais divisores, tá? O 4 também é divisor do número 8. Tudo bem? Então, vamos lá. 4. A palavra primo significa primeiro. Então, o que isso significa? Que os números primos, eles são os primeiros. E a partir dos primeiros números, que são os primos, nós encontramos os outros números, que são os compostos. Por exemplo, o número 6, ele é formado por dois números primos. Então, primeiro eu tenho os números primos. E a partir dos primos, eu consigo formar os números compostos. Eu posso pensar no número 10. O número 10 é formado pelos primos 2 e 5. É o produto de dois primos. O número 12 é 3 vezes 4. E 4 é 2 vezes 2. Então, o número 12 é formado pelos primos 3, 2 e, lógico, o próprio 2 novamente. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência. Agora, eu quero falar o seguinte com vocês. Eu quero verificar se um número é primo. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Mais uma vez, você não é obrigado a saber todos os primos. Eu sei alguns. Eu não sei todos. Eu não sou obrigado a saber todos os primos. Mas é importante que você saiba verificar se esse número é primo. Olha só, eu vou colocar alguns primos aqui. Vou colocar o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, posso colocar o 23, 24, 25, 26, 27, 28, o 29 também é primo. Enfim, nós temos aqui uma infinidade de números primos. Só que eu quero verificar aqui nessa primeira situação se o número 71 é primo. Eu tenho que verificar se o 71 é primo, simplesmente. Eu poderia dar sequência nisso aqui? Poderia, mas eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu não sei. Talvez eu conheça mais alguns primos aqui depois do 29, mas eu não vou ficar fazendo isso até o 71. Não é verdade? Existe uma regra para a gente verificar se um número é primo. O que nós vamos fazer? Primeira regra. Nós vamos pegar o 71 e vamos dividir pelos números primos. Então, olha só. Eu vou pegar o 71 e vou dividir pelo primeiro primo. Qual é o primeiro primo? É o 2. E aí eu vou verificar primeiramente o resto dessa divisão. Essa é a primeira coisa, tá? Eu pego o número e divido pela sucessão de números primos. Lógico, vou começar pelo primeiro, que é o 2. E vou olhar o resto. Por que eu olho o resto? Porque se a divisão for exata,
significa que o número não é primo. Não é verdade? Por quê? Ó, o 71 ele não é primo, ele não dá para dividir por 2. Não é verdade? Nós vimos isso na nossa última aula. Critérios de divisibilidade. Um número, para ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas, olha só, se o 71 fosse divisível por 2, significa que a divisão daria exata. Então, o 71 teria pelo menos 3 divisores, concorda? Que é o número 1, o número 2 e o número 71. Porque o 1 e o 71 já é certo que são divisores do 71. Se eu divido por 2 e dá para dividir exatamente, então o 2 é um divisor. Então eu já tenho 3. Então o número não pode ser primo, ele é composto. Não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 71 e vamos dividir por 2. E vamos verificar o que está acontecendo. Olha só. Eu vou pegar aqui o 7 e vou dividir por 2. Vai dar 3, né? 2 vezes 3 vai dar 6, vai sobrar 1. Desce 1. 2 vezes 5 vai dar 10 e vai sobrar 1. Não é verdade? Olha só. A divisão não é exata. E eu vou verificar também aqui uma outra coisa importante. O meu quociente é maior que o divisor. Fixa nisso. O meu quociente é maior que o divisor. Mas só o fato da divisão ser exata, não ser exata, a gente vai continuar dividindo. Eu vou pegar o 71 e vou dividir pelo próximo primo, que é o 3. 3 vezes 2 é 6, sobra 1 e desce 1. 3 vezes 3 é 9 e sobra 2. Não é verdade? A divisão não é exata. E o meu quociente ainda é maior que o divisor. Por quê? O que está acontecendo? Esse processo aqui, ó. Eu vou aumentar o meu divisor, concorda? O meu próximo divisor vai ser o 5. Eu vou pegar o 71 e vou dividir por 5. Só que eu estou aumentando o divisor. O que está acontecendo com o meu quociente? Ele está diminuindo. Eu estou aumentando o divisor e o quociente está diminuindo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos continuar dividindo. E vamos continuar verificando o resto e o quociente, a relação entre o quociente e o divisor. Vamos lá, 5 vezes 1 vai ser 5, sobra 2, desce 1. 5 vezes 4 vai dar 20, sobra 1. Veja que a divisão ainda não é exata. Sobrou 1 aqui. E o meu quociente, olha só, o meu quociente ainda é maior que o divisor. Certo? Perceba que o quociente está só diminuindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 71 e vou dividir por 7. 7 vezes 1 é 7. Aqui vai dar 0, desce 1. 7 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. A divisão não é exata. Não é verdade? E o meu quociente ainda é maior do que o divisor, mas ele está diminuindo. Enquanto ele for maior e o resto for diferente de 0, eu vou continuar dividindo. Eu vou pegar o 71 e vou dividir pelo próximo primo, que é o 11. 6 vezes 11 vai dar 66. Isso vai sobrar 5. Na verdade, sobrou 5. A divisão não é exata. Só que agora tem um detalhe. Presta atenção. O meu quociente não é mais maior que o divisor. O meu quociente ele é menor que o divisor. Não é verdade? Então, se as divisões não foram exatas e você chegou numa certa divisão onde o teu quociente é menor do que o divisor, então nós paramos por aqui e nós vamos afirmar o quê? Que 71 é primo. Certo? Nós vamos afirmar que o 71 é primo. Por quê? Porque as divisões não foram exatas. E a partir do momento que o meu quociente é menor do que o divisor, então eu paro
e digo que o número ele é primo. Vamos lá, vamos para mais um exemplo para a gente consolidar isso aqui. Olha só, verifique se o número 667 é primo. Bem, vamos lá, olha só, quais são os primos? Vou colocar aqui de novo, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 4, 25, 26, 27, 29, 31 e assim por diante. É muito importante você também fazer um estudo ativo. Eu sei que você está fazendo as atividades, pelo menos deveria estar fazendo, né, lá na plataforma, mas se você tiver a oportunidade de escrever os números primos, pelo menos aqui até o 31 ou um pouco mais, você escreve e você fala também. Porque o seu cérebro vai assimilar isso aqui. Se você fala, você vê o que você está escrevendo. Você escreve, vê e fala, você está escutando também o que você está falando, certo? Então, tudo isso é importante para você assimilar mais o conteúdo. Tudo bem? Então, eu quero pegar os 667 e dividir pelos primos. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali em cima. Só que vamos lá, olha só. Não quero dar uma aqui de preguiçoso não, mas olha só. Eu não vou dividir por 2. Concorda? Eu não vou dividir por 2. Porque o 667, ele não dá por 2. Certo? E eu sei que o quociente será maior que o divisor. Tudo bem? Ó, somos algarismos aqui, ó. 6 mais 6, 12. 12 mais 7, 19. 19 dá para dividir por 3? Não. Não dá. Então, eu também não vou dividir por 3. Tá bom? Não vou. E eu sei que o quociente dessa divisão vai ser maior. Tá bom? Do que o divisor. Eu também não vou dividir por 5. Se você concorda comigo, se você assistiu à última aula sobre critério de divisão, então nós não vamos dividir por 5. E é importante que você tenha esse raciocínio, porque lá na hora da tua prova, do concurso, você não vai ter tempo para ficar dividindo por todos os números. Certo? É para isso que a gente estuda os critérios de divisão. Agora, qual a regra do 7? Existe uma regra, mas eu nem sei qual que é. Mas eu vou dividir então por 7. Então, eu já abreviei aqui um tempo, né? Eu vou pegar o 667 e vou dividir por 7. O 6 não dá por 7, mas o 66 dá por 7. 7 vezes 9 vai dar 63. Aqui vai sobrar 3. Desce o 7. 7 vezes 5 vai ser 35. Sobra 2. Veja que a divisão não é exata. E o quociente, vamos marcar aqui, ó. O nosso quociente ainda é maior que o divisor. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar o 667 e vamos dividir pelo próximo primo, que é o 11. 6 vezes 11 vai dar 66. Não é isso? Sobra 0. Desce o 7. 11 vezes 0, 0. 7 menos 0, 7. A divisão não é exata. E o meu quociente, ó, o meu quociente ainda é maior do que o divisor. Continua a divisão. 667 divide pelo próximo primo, que é o 13. 5 vezes 13 vai dar 65. Deixa eu ver. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. É isso mesmo. Vai sobrar 1 e desce o 7. 13 vezes 1 vai ser 13. 7 menos 3, 4. Que vai dar 0. A divisão não é exata. E o meu quociente ainda é maior do que o divisor. Continua isso aí. 667 dividido pelo próximo primo, que é 17. Será que vai dar por 4? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6.
Não, vai dar 68. Então tem que ser 3, né? Vamos tentar por 3? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. Não, mais 1 que subiu, não. Mais 2 que subiu, né? 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 6 menos 1 é 5. Aqui vai sobrar 1. Ok. Desce o 7. 17 vezes 9. 7, 7, 15. Tá. Será que aqui vai dar 7? Vamos tentar por 7. 7 vezes 7. Não, 7 não vai dar, não. Vou tentar por 9. 7 vezes 9, 63. 9 vezes 1, 9. Mais 6 que subiu, 15. Beleza, ó. 7 menos 3, 4. Vai dar 0 que vai dar 0. A divisão não é exata. E o quociente ainda é maior que o divisor. Então, vamos continuar essa batalha aqui, ó. 667 dividido pelo próximo primo, que é 19. Se fosse 20, ia dar 3, né? 3 vezes 9, 27. 3 vezes 1, 3, mais 2 que subiu, 5. Aqui vai ser o quê? 6, vai dar 9, né? Desce o 7. E vai dar 5? Vamos lá, vamos tentar 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5, mais 4 que subiu, 9. Sobra 2. A divisão não é exata e o quociente ainda é maior do que o divisor. Pega o 667 e divide pelo próximo primo, que é o 23. 3 não vai dar por 3, não, vai dar por 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. Que dá 0, que dá 2. Desce o 7. 9. Vamos tentar por 9? 9 vezes 3 vai dar 27. 9 vezes 2, 18. 18 mais 2 que subiu, 20. Olha só que beleza, deu 0. Deu 0. Não é verdade? Ah, mas o meu quociente ainda é maior do que o divisor. Tudo bem. Tudo bem. O que está acontecendo? A divisão deu 0. Essa coisa do quociente maior que o divisor, eu vou verificar quando? Quando a divisão não é igual a 0. Quando a divisão é diferente de 0. Quer dizer, quando o resto é diferente de 0. Ó, o resto foi diferente de 0, então eu tenho que verificar. O resto foi diferente de 0. Na questão de cima que eu coloquei, nós tivemos ali um número que é primo, porque a divisão não foi exata. E o quociente foi menor do que o divisor. Então, nós paramos por ali e falamos que o número era primo. Aqui não. Aqui a divisão foi exata. Quando chega na divisão exata, a gente para. Então, olha só. A divisão deu por 23, concorda? Então, pelo menos, ó, os divisores do 667. Pelo menos. O 667 é divisível por 1. Ele é divisível por 23. Ele é divisível também pelo 29. E ele vai ser divisível também pelo 667. Então, ele tem aqui pelo menos 4 divisores. Não é verdade? Ele tem pelo menos 4 divisores. Então, ele não é um número primo. Ele é um número composto. Então, é isso. Eu vou mostrar aqui a regra para vocês, mas é importante que você refaça tudo isso aqui, que você viu aqui na aula. Mas vamos lá. É importante que você anote essa regra também. Regra. Primeira coisa que você vai fazer, divida o número pelos sucessivos números primos. Você vai pegar o número e vai dividir pelos primos. No caso, o 2, o 3, o 5 e assim por diante. Até obter uma divisão exata. Se você obteve uma divisão exata, significa que o número ele é composto. Não é verdade? Ó, ele é um número composto. Foi o que aconteceu aqui, ó, a divisão foi exata.
até obter uma divisão não exata. Não é verdade? Ou seja, o resto não é zero. Com o quociente menor do que o divisor. Quando o quociente for menor que o divisor, aí você tem um primo. Vamos voltar aqui no exemplo anterior. Ó, eu dividi por 2, divisão não exata. Dividi por 3, divisão não exata. Por 5, não exata. E o meu quociente está sendo maior que o divisor. A regra diz o quê? Quando a divisão não for exata e o quociente for menor que o divisor, nesse caso aqui, ó, então você para, porque o número ele é primo. Certo? Então, pessoal, é isso. É isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui sobre números primos e números compostos. Se você estiver gostando, deixa aí o teu like, que vai ser muito bom aqui para o nosso canal. E aí eu já vou disponibilizar nesse momento as atividades relacionadas a números primos e números compostos. Um abraço e até a resolução dessas atividades.